Dando em tempo. Muito bem, então. Agora, depois de vários minutos organizando a nossa transmissão aqui no nosso estúdio improvisado, estamos eu aqui, Roberto Macari Júnior, professor de Educação Física, e meu amigo Fernando Pavão. Se apresenta aí, Fernando. Bom, sou Fernando Pavão, sou profissional de Educação Física também há muitos anos e, mais recentemente, fiz também faculdade de Nutrição, então atuo mais, hoje em dia, na área de nutrição, mas à noite eu trabalho com a Educação Física, sou professor universitário. O principal curso que eu dou aula é para Educação Física. Então, beleza, pessoal, nós estamos dando estreia, então, hoje nesse nosso canal. Hoje nós temos uma transmissão no canal do Fernando, mas a partir da semana que vem vai ser no canal exclusivo do Efeito Salutar, que é o nome do nosso canal, onde nós vamos estar trabalhando abordando com vocês temas sobre exercício, nutrição e saúde, com uma praticidade nas informações e talvez um pouco de humor também dentro do possível, para que fique mais fácil de assimilar as ideias e as informações. É isso aí. E o pessoal muitas vezes vai querer tentar entender o que significa, né, o efeito salutar. Isso daí vem de uma história quando eu fazia faculdade ainda, na época, isso há mais de 20 anos atrás, faculdade de Educação Física, né? Há mais de 20 anos atrás, nós fazíamos pesquisas, acreditem, os mais novos, ainda em livros. E em determinado livro eu li sobre os efeitos salutares do exercício físico. Eu não sabia o que era e eu fui pesquisar. E aí, então, está relacionado aos benefícios que a prática do exercício traz para a saúde, né? Então, o efeito salutar, ele é os efeitos benéficos para a saúde. Então, no caso, pode ser por exercício ou por qualquer, né, nutrição, enfim. Até quando o Fernando falou, sugeriu o nome efeito salutar, eu falei, sim, é o máximo, bacana, mas esse efeito a gente consegue fazendo 3 de 10 ou 3 de 20 no supino, né? Aí, não é bem assim, então tá bom. Não é bem assim, mas foi daí, porque não sei se algum de vocês se já tentou montar alguma coisa, uma empresa ou qualquer coisa que seja e criar um nome. Não é fácil, né? A gente fica pensando várias coisas, aí pesquisa para ver se já não existe. Os nomes que você normalmente pensa no começo, em algum momento já tinha, ou então algo muito parecido, e a gente tenta encontrar alguma coisa diferente, mas não é fácil, né? Façam aí esse exercício e vão ver que criar nome não é tão simples assim, que nem parece. Então, beleza. Vamos começar, Japa? Isso daí. Hoje nós vamos trazer nosso primeiro assunto de estreia aí no nosso canal Efeito Salutar. Nós vamos falar sobre uma notícia que repercutiu aí na semana passada, na verdade, se não me engano, sobre uns cientistas que estão tentando produzir a pílula do exercício físico. Essa pílula, eles estão tentando juntar várias coisas que são produzidas pelo nosso organismo quando, na prática do exercício físico, e eles estão tentando encapsular tudo isso aí para ficar mais prático para as pessoas usufruírem desses benefícios. Então, nós vamos discutir um pouco aí, o Japa, sobre a pílula. O que tu acha, Japa, a respeito assim, da pílula? Você acha que ela vai substituir o exercício físico a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo? Olha, assim como outras, nós temos os benefícios que o exercício causa, que eu acredito que dificilmente, né, haja uma substituição. E também acredito que o problema aí é como a notícia é dada, né? Porque basicamente eles descobriram uma nova substância, que é a clusterina. Uma proteína, né? É uma proteína que é produzida pelo exercício, assim como várias outras substâncias são produzidas. E você dificilmente, né, consegue ter o mesmo efeito tomando através de uma pílula. Agora, claro, algumas pessoas podem se beneficiar desse efeito, né? Mas como o pessoal acaba colocando, parece que assim, então eu vou poder deixar de ir para academia, né? Eu acho que a ideia não é por aí, né? As pessoas estão sempre buscando aí muitas vezes uma solução rápida, uma solução prática e que tem o menor esforço. Eu acho que nesse sentido e vai ser insubstituível. E você, qual que é a sua ideia? Então, essa proteína, qual você citou o nome, clusterina, né? Clusterina. A clusterina, ela tem um efeito
que ela ameniza as inflamações no processo inflamatório, principalmente na região cerebral, o que diminuiria muito a longo prazo as demências, os processos de Alzheimer. Então, isso a longo prazo, para o envelhecimento, seria muito positivo. Então, como o Fernando falou, pensar um idoso que já tem muitas limitações de mobilidade, de movimento, locomoção, utilizar dessa substância de forma exógena, ingerindo ela, seria interessante, porque você dá oportunidade para esse idoso de ter essa substância no corpo sem estar fazendo exercício. Mas, como o Fernando comentou, é difícil, tem muitos benefícios, até na intensidade dessa substância, da proteína, que não vai ser produzida e absorvida da mesma forma pelo organismo. E nada substitui o movimento motor, né, Fernando? Tudo parte essas substâncias do movimento motor. Então, você tem todos os movimentos motores que estão sendo que está sendo associado ali, que você não vai ter com a ingestão da substância. Mas parece, ao meu ver, não é assim, claro, a substância ela é nova, mas essa tentativa, ao meu ver, já não é uma novidade. Então, veja, por exemplo, você pega aí a captação de glicose. Então, para as pessoas que, por exemplo, têm diabetes, tem pílula que aumenta a captação de glicose, mas o exercício também faz isso. Né? Nós temos remédios, né, substâncias que vão favorecer a redução da pressão arterial, mas o exercício também faz isso. Então, o pessoal, não é de hoje que o pessoal tenta arrumar alguma coisa que substitua o exercício. Né? E, como falei anteriormente... A eletroestimulação, por exemplo, também. A eletroestimulação é outra situação também que tenta substituir a contração muscular a partir do movimento, né? Então, mas ela, por exemplo, é bastante utilizada na reabilitação e tem sua utilidade, assim como os remédios também tem. Né? O que a pessoa não pode se enganar é imaginar que tomando uma pílula ele vai precisar mais fazer o exercício. Exatamente, e acho que esse é o erro, né? Esse é o viés que as pessoas acabam acreditando que tomar determinada coisa. Bom, na área da nutrição isso também já existe, né? As pessoas estão sempre buscando tomar uma coisa que vai gerar resolver o problema do peso, resolver o problema do... Se fosse fácil assim, já não teríamos problema de obesidade no mundo, por exemplo. Exatamente, né? Já teríamos resolvido e, na verdade, só vem aumentando. Então, não é simples assim. E outra, o exercício ele tem vários outros benefícios também. Né? A lista de benefícios do exercício, independente de qual seja o motivo que você realiza, a lista de exercício é gigantesca. De benefícios. Né? A lista de benefícios é muito grande. Então, seja ela mesmo para a parte física, para a parte mental, e fora que pílula não gera história também, né? Quanta história já teve ali na academia? Bastante, muita história. E essa questão do exercício, às vezes a pessoa procura o exercício físico para um objetivo. Vamos falar bem de saúde mesmo. A pessoa procura porque ela está entrando numa pré-diabetes. Então, ela precisa fazer exercício para melhorar a sensibilidade da insulina. Mas, beleza, ela vai encontrar esse benefício, mas vai vir muitos outros benefícios junto com no mesmo exercício. Ela vai estar reduzindo um pouco do peso, ela vai estar podendo reduzir a pressão arterial, ela vai estar melhorando a qualidade do sono. Então, são todos benefícios. Com a prática do exercício, tu busca um objetivo, você tem toda uma gama de benefícios que podem acompanhar ao mesmo tempo, né, Fernando? O mesmo exercício, aí, claro, por que o adequado, né? Você sempre vê o pessoal falar assim, procure um profissional. Por quê? Porque ele vai encontrar qual é o melhor exercício para determinada coisa. Porque, veja, o mesmo, como o Roberto estava explicando, o mesmo exercício, ele pode, conforme você direcionar ele, ter efeitos diferentes. E muitas vezes ele não causa apenas um benefício. Claro,
nós buscamos aquele que consegue benefício, resolver o objetivo principal da pessoa, claro, né? Mas, por exemplo, a musculação pode estar sendo utilizada com essa finalidade, né? Essa pessoa que veio ali pré-diabética, só que a pessoa vai ter aumento de força muscular, vai ter aumento de resistência muscular, né? Que naturalmente, ou a pessoa que vem buscando, por exemplo, aumento de força muscular, né? Secundariamente, né? Assim, vamos dizer, também aumentaria a captação de glicose, enfim. Então, o exercício, veja, o que acontece? Quando eu estudava, a gente ficava... Nossa preocupação mais era... Nossa, de pesquisadores, no caso, né? Ainda se discutia se o exercício era bom ou ruim, né? E hoje... hoje já não se tem mais essa discussão. Não discute se o exercício é bom ou ruim. Se discute para que ele é bom mais ou menos bom. Não, é assim bom para isso, tal exercício é bom para isso, tal exercício é melhor para isso. E quanto que tem que fazer, né? Então, qual que é a dose mínima, qual que é a dose máxima, quanto que isso pode beneficiar mais, que o exercício é bom já é indiscutível para qualquer pessoa, né? Então, pensa num problema ruim, né? Essa pessoa pode... A prática do exercício ainda é mais segura a pessoa fazer do que deixar de fazer. Então, hoje em dia, o foco é mais em quanto fazer, como fazer, o que seria melhor para aquela, né, para aquela necessidade daquela pessoa. Mas já não se discute mais sobre se pode ou não fazer. Tem que fazer. Agora, claro, exigem os cuidados, e aí quem vai cuidar disso, né? Quem estuda para isso é o profissional de educação física. Mais uma coisa sobre a pílula do exercício, Fernando? Olha, a pílula do exercício, vamos pensar assim, então. Vamos tentar imaginar um cenário. Se você tem ali, vamos supor, Roberto, você tem um amigo, um conhecido, um amigo seu. E esse amigo seu, ele há uns 10 anos atrás, mais ou menos, esse cara começou a correr. Tá? Consegue imaginar? Consigo. Tô tranquilo. Consigo. Aí ele tinha um excelente pace de uns 7 minutos por quilômetro, mais ou menos. Tá um bom pace para o iniciante. Para o iniciante. Bom pace para o iniciante. E ele treinou nesse período, daí ele foi lá, sozinho ele não tinha muitos resultados, e ele optou então por pegar um cara especialista em corrida. Coach. Um coach em corrida. Isso. Sei. Vamos chamá-lo de Little Hobby. Boa. Não, Little Hobby. E depois, né, o coach então fez todo a avaliação dele, planilha de treino, né? E hoje ele já tem um pace aí de 5,5, 6, né? Então, você acha, se a pílula do exercício funcionasse, esse cara ia tomar essa pílula e o pace dele ia chegar assim no nível flash, tipo uns 5? Tipo uns 4,5, 5 por quilômetro, assim? Olha, ia ter que tomar umas 3 pílulas por dia, talvez. Ia tomar, tipo, a pílula de sprint, né? De tiro. Essa aqui é de longão. Pílula de longão ia ser uma pílula maior, né? E assim por diante. Então, eu acredito que não vai ter esse funcionamento, sabe? Esse benefício todo. Não, mas é suposição, claro, né? Essa pessoa não existe. Não existe. O treinador não existe. Não existe, né? Então, mas procurou um profissional, né? O cara manja dos Paranauê, e aí, né? Conseguiu um ótimo resultado, mas ainda assim... Tem que valorizar o esforço. Melhorou. Só 10 anos também. Melhorou. Só 10. O quê? Para correr num pace abaixo de 5, 10 anos? Tá louco? Tá voando. Não tem. Mas é isso aí, pessoal. Né? Brincadeiras à parte, o que acontece? Quando na nutrição ocorre de forma semelhante, o pessoal descobre determinada substância e ela tem alguns efeitos benéficos na saúde da pessoa. Opa, então se isso é bom, vamos ingerir. Certo, né? Tem bastante disso, né? Então vamos fazer shot disso.
né? Delícia. Acorda de manhã, toma um shot, quase vomita, mas tudo bem, né? O importante é que faz bem para a saúde. E, na verdade, de forma geral, quando a gente vai ver os benefícios da alimentação, quando você consome o alimento, mesmo que a quantidade de substância é menor do que a cápsula, né? Na cápsula tem a quantidade daquela substância isoladamente, normalmente é muito acima, e você acaba tendo efeitos melhores com a alimentação. Por quê? Porque parece que não é uma substância só que é o conjunto do alimento todo. A gente chama de matriz alimentar, né? Então, os outros nutrientes que tem ali dentro, né, em conjunto, na forma que aquilo foi criado, né, traz mais benefícios do que a pessoa ficar ingerindo. Obviamente, se a pessoa tem uma deficiência e exige uma suplementação, não tem problema, tá? Mas o que a gente não pode é querer associar uma substância a isso, né? Assim como não para o exercício e assim por diante. Então, o exercício físico, ele já foi criado, né? Ele é planejado para que você tenha melhoras em alguns componentes, né, da aptidão física, e ele é específico para você. Então, como a gente comentou já ali no início, não é que a pílula ela não possa trazer algum benefício, não é isso de forma alguma, tá? Mas imaginar que uma pílula será capaz de substituir, isso daí você não vai encontrar, né? Sabe uma coisa que eu vejo, sim, Roberto, que o pessoal ultimamente tem acontecido? O pessoal está deixando de praticar esporte. E ao deixar de praticar esportes, as pessoas estão tendo... Não tem mais aquele esporte para chamar de seu, sabe? Você foi lutador, por exemplo, né? Mas você concorda que talvez os esportes, Fernando, estejam ficando muito elitizados? Por exemplo, para tudo você precisa de uma gama de coisas. A gente sabe que tudo é comércio, né? Tudo envolve comércio para venda de equipamento, de roupa, de tudo mais. Mas concordo que às vezes tem muito... ele ficou muito assim, tipo, não se acontece coisas, esportes mais simples, assim, não acontece uma disputa, vamos falar de um exemplo, um campeonato varziano. Antigamente, os campeonatos varzianos, todo mundo jogava colete, um time tinha um colete, outro colete, e da cintura para baixo, cada um tinha seu calção, sua meia e pronto. Hoje, se o time não tiver todos os times, tiver todo uniformizadinho e completo, e são coisas que oneram o esporte, de modo geral, né? E isso não é, tudo um exemplo aqui, bem fictício do futebol, mas pode ser a corrida, pode ser o ciclismo, o próprio karatê. Na minha época de karatê, a gente usava luva e protetor bucal. Hoje tem protetor no pé, protetor na canela, protetor no tórax. Não que não seja importante o protetor, não estou falando que não seja importante, muito pelo contrário. Mas traz muito, agrega muito valor. E isso, eu acho que isso é um negócio que acaba deixando o esporte meio de lado, porque ele acaba ficando muito oneroso para quem pratica. Esse é a opinião pessoal minha, Roberto, né? Não sei o que o Japa acha sobre isso. Não, acho que também, né? Existe também essa questão comercial, mas as pessoas, ao meu ver, eu vejo, além dessa questão, eu vejo que as pessoas elas estão tendo menos opções, as pessoas estão... Olha, veja, eu sou um total defensor da musculação, pelo amor de Deus, mas eu não acho que seja para todo mundo, né? Tem gente que não se dá bem naquele ambiente, e só que acaba o pessoal colocando que é a única opção que tem de melhora, e não vejo dessa forma, sabe? Eu acho que a pessoa tem que primeiro fazer uma coisa que lhe dê satisfação em fazer, que lhe cause bem-estar. E aí, muitas vezes, eu digo que a musculação ela se torna secundária. Então, por exemplo, a pessoa, o cara sempre jogou futebol e ele quer continuar jogando futebol. Só que a idade chega, né? Mas você quer continuar jogando? Opa, então você precisa ter um condicionamento, né? Um reforço muscular para isso. E aí ele acaba indo na academia para poder ter um melhor desempenho ou, né, favorecer ali, diminuir a chance de lesão, utilizando a musculação. E aí isso acaba, né, como o objetivo é diferente, né, ter a capacidade de praticar bem o esporte que ele gosta,
então ele acaba fazendo outra coisa, né? Uma outra coisa agregar. que pode ser para melhorar. Agora, o que eu vejo hoje é o pessoal assim, cada vez menos se arriscando, né, entre aspas, a praticar um esporte. Pode ser também por essa questão que você comentou, mas eu vejo também que o pessoal mais jovem, por exemplo, eles estão ficando mais individualistas, né? Então, tanto é que ao meu ver, os esportes individuais têm crescido. E os coletivos têm diminuído. Se antes a gente tinha muito esporte coletivo, né? Hoje eu vejo que os esportes individuais eles têm aumentado, porque a pessoa ela gosta de praticar, mas ela não quer, ela fica meio assim, tá em grupos grandes. Então, tipo, ali eu só dependo de mim. Depende só dela. Não, pode ser também alguma coisa nesse sentido, pelo menos ao meu ver é mais nesse sentido. Faz sentido. Então, pode ser que seja um pouco de tudo também, né, Fernando? Não, acredito que cada um deva ter sua participação, né? Mas é importante a gente pensar que todo exercício, ou pode ser também um esporte, o aumento mesmo do nível de atividade física, que não necessariamente um exercício, né? Mas você, pelo menos, se propor nos dias em que não está chovendo, ir a algum lugar a pé, ou ir trabalhar a pé, já saiu um estudo esses dias de um grupo de pesquisadores japoneses e eles associaram a prática de atividade física não regular, que no caso não é exercício, né, atividade física, no momento de lazer, mas que essa atividade era de intensidade moderada a vigorosa, com melhoras significativas na saúde do cérebro. Então, tipo, o mesmo indivíduo não indo rigorosamente 2, 3 vezes para academia, praticando um esporte rigorosamente só pelas atividades de lazer, por exemplo, saiu para dar uma corrida um dia, saiu para brincar, andar de bicicleta com o filho um outro dia, aleatório. Nesse estudo, identificou que eles tiveram uma melhora na saúde do cérebro, com relação à redução de perca de massa e do processo inflamatório natural. Então, você vê, se mexer já chega. Para doenças de saúde é suficiente, não tem que ter algo específico, né? E veja como é que as coisas vieram mudando, né? Quando eu estudava, o que era proposto, né? A quantidade de exercício proposta era bem menor, né? Era de 3 vezes por semana. Hoje, em torno de 45 minutos, acho que era, né? Uma hora, não, nem dava uma hora. Era mais ou menos isso daí. Uma média dos 45, acho que era, né? Hoje já aumentou para 5. Né? Então, por quê? Porque as pessoas têm se movimentado cada vez menos e isso acaba, então, sendo um problema. A falta de movimento é um problema. Antes se falava assim, eu posso fazer exercício um dia na semana. Então nem vá. Uma vez por semana não adianta. Hoje já não, né? É uma vez que você pode, melhor do que não fazer nada. Melhor do que não fazer nada. Então, claro, pode não ser o ideal, mas fazer uma vez ainda é melhor do que não fazer. Então, antigamente tinha essas ideias, né? E hoje já não. Hoje, o que o pessoal coloca é que todo movimento conta, para ver como que as pessoas estão faltando a quantidade, né? Realizar mais movimentos. Conforme a tecnologia foi avançando, trouxe, né, diversos benefícios para nós, mas nessa questão de movimento, diminuiu bastante. E a tendência é cada vez piorar, pela essa questão das internets cada vez mais velozes, vão automatizar. Essa internet 5G agora diz que tem a tendência de conectar o homem à máquina, né? Diz que o 4G conectou o homem, conectou as pessoas com as pessoas mais rapidamente. E essa 5G tem a tendência de conectar o homem à máquina. Já vindo com a inteligência artificial também, as máquinas dentro de casa automatizadas vão começar a fazer as coisas por aquilo que já é teu hábito. Então, se você ligou 3 vezes a luz, mais ou menos no mesmo horário, no quarto dia a luz vai ligar sozinha naquele mesmo horário, que já é um hábito. Então, isso vai fazer, estou dando um exemplo também meio futurístico, né? Mas nem tanto, talvez. Eu nem sei se é tanto futurístico, não, porque... talvez de pouco acesso, talvez, hoje, né? Mas que já deve ter. Então, e isso vai fazer com que as pessoas fiquem cada vez menos, se movimentem menos, cada vez sejam mais sedentárias. Então, por isso a importância de fazer exercícios. O pessoal... se você pega, por exemplo...
Hoje em dia você pega o celular e não precisa nem digitar mais a sua pesquisa, né? Você simplesmente pergunta e vem a e pesquisa. a resposta já vem. Inclusive tem um vídeo muito engraçado que fala por que o meu irmãozinho só tira 10 nas tarefas, né? E ele falava, Alexa, quanto que é tanto mais tanto? E ele anotava. Então, veja, essas coisas, o mundo vai mudar, né? Já tem mudado, né? Nossos filhos talvez não vão precisar saber a tabuada decorada igual a gente sabia e terão que desenvolver sim outras capacidades. Habilidades. Mas o exercício, o movimento, Algo que cada vez mais vai ter que ser utilizado. Utilizado não, recuperado talvez, né? Assim. Porque se for pensar, não sei, no meu caso, eu penso nos meus avós, mas talvez você que é mais novo aí, pensa nos seus bisavós, por exemplo. Eles não faziam exercício físico. Era principalmente aqui no Brasil, né? Até porque tudo era braçal. Né? Então, eles faziam atividades físicas, né? Ou seja, eles de manhã acordavam, tirava leite, ia pregar uma cerca, ia mexendo com a horta, ia plantar, ia colher, e tudo de forma manual. Ou seja, faziam movimentos intensos, né? E não era necessariamente um exercício, um esporte. Esporte era para atleta mesmo, né? E era muito raro. Então, era poucas pessoas que tinham alguma condição nesse sentido, porque a maioria das pessoas não, né? Falo, se você pensar em Europa, daí já é diferente, mas aqui no Brasil, né? Os avós, bisavós, nós somos um país mais jovem, né? Então, o exercício ele começou a ser mais enfatizado conforme as pessoas foram deixando de fazer esforço. E se isso tem acontecido ainda, como você citou, né, a tendência é que as máquinas façam ainda mais esse serviço. Quando o exemplo que a gente tinha, veja, né, como eu entrei para fazer educação física em 99, e aí o exemplo que a gente escutava era o vidro do carro, né, que antes você tinha que abrir na mão e aí ele tinha ficado automático, né, e daí depois a direção hidráulica, né, já coisas que, meu Deus, exemplos totalmente ultrapassados. Você pega hoje e fala, deu o exemplo da Alexa, né, Alexa, fechar a cortina, Alexa, ligue a luz, Alexa, ligue a música tal, pô, você não tem nem que procurar mais, então nós vamos ter, né, que começar a pensar em várias oportunidades que tem para se movimentar. Porque quando o Roberto fala, por exemplo, de horário de lazer, o que você faz no seu horário de lazer? Horário de lazer é horário fora do trabalho, tá? Para você entender. O que é que você faz no seu horário fora do trabalho? Tá? Como você utiliza esse horário? Então, nós estamos cada vez tendo menos tempo de lazer. E o lazer cada vez mais sedentário. O lazer, exatamente. Né? Normalmente sentado, com o tempo, aumentando o tempo de tela. Né? Esse acaba sendo um problema. O nome de você ficar sentado, deitado, reclinado, com pouco esforço físico, o nome disso é comportamento sedentário. Né? Antes era tudo meio sedentarismo, hoje tem nome para isso, chama comportamento sedentário. E o comportamento sedentário, ele aumenta muito o risco da pessoa ter problema cardiovascular, problemas no coração. Só talvez, encerrando, né, Fernando, a respeito do comportamento sedentário, é importante destacar assim, por exemplo, uma pessoa que trabalha com, vamos dar um exemplo aí, tipo, escritório de contabilidade. A pessoa trabalha o dia todo sentado na frente do computador. E ela faz exercício 3, 4, 5 dias por semana, 1 hora de exercício. Ela não é sedentária porque ela faz seu exercício físico, mas ela tem comportamento sedentário o restante do dia. Então, ela tem comportamento sedentário, tem um risco, conforme o Fernando falou agora, de aumento de doenças cardiovasculares. E em contrapartida, por exemplo, vamos supor assim, meu pai que é marceneiro. Meu pai ele faz 2 dias por semana de exercício. Vamos supor que ele não fizesse, mas o trabalho dele é o dia todo se movimentando, em pé, carregando coisas. Então, o meu pai não tem comportamento sedentário. Muitas vezes, a pessoa que
tem comportamento sedentário tem um risco maior do que a pessoa que não tem comportamento sedentário, dependendo do nível de exercício físico ou não que a pessoa faça. Então, tem que ficar bem atento a isso hoje em dia, da questão do comportamento sedentário. Não é porque você faça exercício que você não tem comportamento sedentário. Exatamente. Então, muitas vezes é assim, o exercício ele não consegue suprir a sua necessidade diária de movimento. Ele não consegue combater os efeitos do comportamento sedentário. Então, também é uma coisa que a gente tem que começar a ficar ligado. Quando você escuta falar assim, prefira usar a escada do que elevador, vá na padaria a pé, né? E coisas nesse, ou a cada tanto tempo levante, vá, né? O que o pessoal está tentando falar é se movimente mais. Né? Eu falo aqui no Brasil ainda não existe, mas em alguns países a bancada de trabalho você pode elevar ela. Então você trabalha sentado, você trabalha em pé, porque em pé, né? Só o fato de você ter que manter a contração muscular para se manter em postura ereta, né, em pé, já tem um gasto de energia maior do que sentado. Então, você já deixa de ter comportamento sedentário. Então, por causa da posição, entende? Então, isso já favorece. Então, quando as pessoas falam isso, é para você diminuir o comportamento sedentário. E, né, automaticamente, você diminui o risco de desenvolver alguma dessas doenças que são relacionadas à falta de exercício. Então, por exemplo, doença do coração, diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade. Não tem risco de ter? Tem, mas você diminui. Né? Essa que é a ideia. Uhum. Feito por hoje, Japa? Então, gente, eu queria agradecer aí vocês. Vocês três que estavam assistindo ao vivo. Mas depois nós iremos postar isso daí. Vai ficar gravado no canal do Japa. Depois nós vamos mandar ele para o canal do Efeito Salutar. Tem Instagram do Efeito Salutar também. Vocês podem estar seguindo lá para... @Efeito Salutar. Isso, @Efeito Salutar. Nós vamos estar postando um material aí semanal sobre o efeito salutar. E deixa aí o que você quer saber, qual é a sua dúvida, deixa aí seu comentário. Sugestões para a gente estar trabalhando próximos temas. A nossa ideia é toda sexta-feira, né, Fernando? Inicialmente a ideia é toda sexta-feira a gente se reunir. Toda sexta-feira nesse horário de quem tem prolabore, não olerite. Né? Isso. Mais ou menos isso, mas se você não consegue assistir agora... Você vai ficar gravado para você assistir. Vamos deixar gravado aí para vocês. Beleza? Beleza, gente? Abraço, gente. Feliz Dia das Mães para quem está assistindo antes do Dia das Mães, para quem assistir depois também. Valeu, mães. Abração. Até mais. Tchau, tchau. Até. Agora você tem que ver para gravar, né? Como é que...